Começa agora o Burkecast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis de Barros. Audiência conservadora do Brasil, minha saudação a todos vocês. Sejam muito bem-vindos à 14ª edição do Burkecast, o seu bate-papo semanal informativo sobre alguns dos assuntos mais importantes da atualidade e que são de interesse particular do público conservador. Muito bem, hoje na nossa 14ª edição do Burkecast, eu recebo com muita gratidão a presença de um líder eclesiástico que tem realizado um trabalho muito interessante nas redes sociais, no que tange ao esclarecimento sobre as origens e a ação dos grupos revolucionários. Ele é graduado em História e Educação Cristã, além de mestre e doutor em História Social, e atua como professor adjunto da graduação nos cursos de Teoria e Filosofia da História na Universidade Federal de Roraima e no curso de mestrado e no mestrado do curso de Metodologia das Ciências Humanas. Para tratarmos do tema As Raízes Satânicas do Comunismo, eu converso hoje com o nosso convidado, que fala desde Boa Vista, Roraima, extremo norte do Brasil, reverendo Alfredo Ferreira de Souza. Seja muito bem-vindo ao Burkecast. Obrigado por sua presença e pela gentileza em nos atender. No final do século XVIII, surgiu na Baviera, na Alemanha atual, a chamada Illuminatenorden, que era a Ordem dos Illuminati, que foi uma sociedade secreta paramaçônica, liderada por um renegado do catolicismo romano e ex-professor de direito canônico da Universidade de Ingolstadt, um cara chamado Adam Weishaupt. Essa ordem secreta, ela infiltra a maçonaria alemã e rapidamente se expande através das lojas continentais até ser desbaratada pelas autoridades da Bavária no ano de 1785. Agora, a questão é que Adam Weishaupt, ele nunca foi preso, né? Ele conseguiu fugir das autoridades bávaras, ele recebe abrigo da parte de um duque da região de Saxe-Gotha, fica abrigado ali das autoridades, continua escrevendo, ali mais ou menos no anonimato, né? E termina seus dias no ano de 1830. O famoso escritor da época contemporâneo, escocês, John Robinson, que escreveu uma das duas obras contemporâneas dos Illuminati, que foi aquele Provas de Conspiração, né? Ele conheceu esse movimento de perto porque foi convidado a participar dele, né? E ele afirmou nessa obra, que foi escrita em 1798, que os Illuminati jamais deixaram de existir, eles simplesmente, como uma hidra, né, que se corta a cabeça e transforma em duas, eles acabaram se multiplicando em outras obras, em outras ordens, e meio que se metamorfoseou em outros grupos, né? Muito bem. Os próprios documentos comunistas, como a gente pode ver, por exemplo, naquela biblioteca online marxists.org, eles vão mostrar ali que o jovem Marx e Engels, eles eram membros de uma organização secreta chamada Liga dos Justos. Ela própria já um desmembramento da chamada Liga dos Proscritos, não é? E que posteriormente passou a ser chamada de Liga Comunista. Ela havia sido formada por revolucionários que fugiram das autoridades alemãs na virada do século XVIII para o século XIX. Agora vem a questão. Feita esse pequeno resgate, nós estamos diante da seguinte situação, reverendo. Há uma semelhança muitíssimo grande entre os pontos apresentados por Adam Weishaupt, o líder dos Illuminatenorden, da Ordem dos Illuminati, e aquilo que foi apresentado por Karl Marx no Manifesto Comunista. O senhor acredita na possibilidade, que é defendido por muitos dos estudiosos dos movimentos revolucionários, de que Karl Marx tenha sido apenas uma parte desse fluxo quase que ininterrupto, ou talvez ininterrupto, de ideias esotéricas, místicas e revolucionárias que já vinham sendo propagadas ou amplificadas pela Ordem Illuminati algumas décadas antes?
Isso é algo bastante confirmado. Quando a gente lê, por exemplo, a obra de Gary Allen e Larry Abram, eles escrevem aquele livro Política, Ideologia e Conspirações, a sujeira por trás das ideias que dominam o mundo. Esse livro está em português. Foi um livro lançado em 1973. Ele já traz isso com muita clareza, né? É um livro escrito por historiadores e eles possuem todo um arcabouço documental, onde eles vão mostrar, sobretudo, que todos os princípios do Manifesto Comunista já existiam há 70 anos. Então, quando Marx ele se propõe a lançar o Manifesto Comunista, o eixo central do que está ali, há 70 anos já havia sido escrito por Adam Weishaupt, ele que é, como você muito bem colocou, o fundador da Ordem dos Illuminati, da Bavária, e que depois passa a se chamar a Liga dos Comunistas. Ora, isso acontece num ambiente, e é preciso que se saiba disso, onde o esoterismo, em todas as suas manifestações religiosas, era uma forma muito atraente para muitos intelectuais da época. As pessoas não dizem isso, embora esteja fartamente documentado. Essas pessoas, sobretudo, que afirmavam estar distante do cristianismo, na verdade, era uma manifestação contrária à igreja enquanto instituição. A gente olha, por exemplo, para a Revolução Francesa. O que a Revolução Francesa fez? De forma muito suja, muito baixa, ela passa a perseguir a igreja, porque a igreja é a grande representante do antigo regime. Quando olhamos para outros movimentos, que são movimentos que trazem esse mistério revelado para a sociedade, a promessa de uma sociedade perfeita, etc., essas pessoas, elas possuem, em certa medida, uma ligação com essa forma religiosa. Muitos historiadores têm, muitos não, mas alguns historiadores têm discutido sobre isso. Uma parte desses historiadores dizem que Marx que ele não era necessariamente membro dessa liga, mas que ele foi contratado para escrever o Manifesto Comunista. Outros, porém, dizem que não, ele era sim membro, e como membro, então, ele coloca o seu nome e toda a sua facilidade intelectual junto com Engels para escrever o Manifesto Comunista. Então, não há dúvida nenhuma de que Marx ele estava, de fato, envolvido nisto. E o seu envolvimento com religiões de ministério é atestado de maneira honesta. A própria empregada doméstica dele foi entrevistada acerca das suas práticas no final da vida, e dizem que ele lá tinha alguns rituais, onde ele colocava velas e amarrava umas fitas na cabeça, algo realmente muito estranho, que não se coaduna a alguém que se afirma ateu. Então, essa ligação, ela existe. A ligação de Karl Marx com religiões de ministério, com bruxaria, com religiões satânicas, abertamente satânicas, elas sim procedem. E isso, como eu disse, não é intuitivo. Isso está embasado em documentos, afirmações, textos. A gente sabe que Karl Marx ele possui textos, peças de teatro, onde claramente ele tem uma intenção, que é ridicularizar e tornar o cristianismo ao avesso. Então, sim, é mais que comprovado a ligação de Marx com relação a essa ordem dos Illuminati da Bavária, que depois se torna Liga Comunista. Então, sim, há fortes indícios de que Marx ele estava envolvido com esses movimentos de esoteria. Reverendo, o senhor já trouxe à tona alguns dos temas que nós vamos abordar agora, inclusive algumas das obras que o próprio Marx produziu na sua adolescência, que são muito importantes na avaliação desse tema. No começo da adolescência, ele escreveu, como nós vemos, porque isso foi preservado, né, ele escreveu textos maravilhosos sobre a fé cristã, ainda jovenzinho, né, no começo da adolescência. Agora, por volta dos 18 anos, essas tanto poesias como peças teatrais, já se percebe nesses textos, que ainda estão preservados, uma mudança radical na vida de Marx, né? E
essa mudança, ela sugere ali um teor nitidamente apóstata, né? Um teor meio demoníaco nos escritos. Por exemplo, numa carta que Marx escreve ao seu pai, essa carta é um documento histórico datado de 10 de outubro de 1837, quando Marx tinha 19 anos, ele diz o seguinte, abre aspas, a máscara caiu, o meu santo dos santos se esvaziou e houve a necessidade de colocar novos deuses ali, fecha aspas. Mais tarde, o Marx escreve ainda o seguinte, abre aspas, perdi o céu e o sei com certeza. Minha alma, outrora bela a Deus, está agora destinada ao inferno, fecha aspas. O autor dessa obra que chegou aqui no Brasil, traduzido agora, o Comunista Exposto, Clio Skousen, ele diz que nessa altura da vida, Marx estava, como ele mesmo chama, abre aspas, consumido pelo desejo de liquidar o cristianismo. Então, além do fato de Marx ter sido influenciado pelos chamados hegelianos de esquerda, com os quais ele conviveu lá na Universidade Humboldt, em Berlim, né? O senhor acha que existe algum outro indício histórico que pode ter ocorrido entre o começo e o fim da adolescência de Marx, que tenha sido responsável por um transtorno tão grande, tão radical na mente desse jovem, que chegou a escrever textos em apologia à fé cristã e que termina a adolescência escrevendo textos de teor absolutamente demoníacos? O que o senhor acha, reverendo? Eu vou expressar aqui um pequeno texto que diz assim: pelo amor que dedicamos a Cristo, dirigimos ao mesmo tempo nosso coração para os nossos irmãos que estão intimamente ligados a nós e pelos quais ele, Cristo, deu a si mesmo em sacrifício. Quem escreveu isso foi Karl Marx. A gente vai perceber com muita clareza que Karl Marx ele possuía um desejo de fé muito profundo e que, de fato, há um momento na vida dele em que há uma reviravolta. É claro que não há como precisar os motivos cabais dessa mudança, mas nós temos pistas no que diz respeito ao que está no seu entorno. Por exemplo, do ponto de vista teológico, nós temos o surgimento com muita força do liberalismo. Então, Schleiermacher, por exemplo, ele já traz os seus escritos falando dessa religiosidade que não é real, mas que é absolutamente subjetiva. Schleiermacher ele é muito influenciado por esse viés romântico alemão via Dilthey, que fala dessa dilatação da consciência e dessa subjetividade necessária. Também o próprio romantismo alemão, o romantismo alemão é um movimento muito, mas muito vasto, mas existe uma área desse movimento que traça ali convergências com o idealismo. Hegel, por exemplo, é fruto disso. A dialética hegeliana, ela só pode ser compreendida, por exemplo, pelo viés do romantismo. Se nós não temos essa visão, nós não vamos compreender o que de fato ele está tentando fazer ali. Feuerbach com o seu ateísmo, mas também, como eu disse anteriormente, o fascínio por religiões de mistério. Essas religiões de bruxaria, essas religiões satânicas que eram, de certa forma, muito comum. Então, o que de fato podemos afirmar é que Karl Marx ele foi seduzido por esse viés, uma sedução que é muito comum ainda nos dias de hoje. A ideia de você fazer parte de um grupo, você fazer parte de uma liga, de uma sociedade, e como parte dessa sociedade você ter prestígio, não somente entre os seus pares, mas também diante daqueles que têm esse conhecimento. Então, Marx ele passa por esse processo de abandono do cristianismo e a assimilação desse ateísmo de uma estrutura religiosa extremamente subjetiva, o que leva, obviamente, a você fazer escolhas que abraçam essas religiões de mistério. E veja só, Aramis, que coisa interessante, a própria aparência de Karl Marx aponta que ele, de fato, foi subvertido por essas religiões satânicas. Então, o que eu quero dizer
é que eu não tenho muita dúvida de que Karl Marx ele foi influenciado não só por toda essa discussão romântica alemã nos seus vários desdobramentos, mas, sobretudo, por religiões de mistério, religiões satânicas. Será que o nosso ouvinte aí já se fez a pergunta por que Karl Marx ele era tão desgrenhado? Por que o cabelo dele era despenteado? Por que a barba dele não era aparada? Ora, faça um teste na internet. Veja a aparência de Pierre-Joseph Proudhon, veja a aparência de Mikhail Bakunin, que estavam ali unidos a Karl Marx no momento da vida. O cabelo é o mesmo, a barba é a mesma. Mas isso é uma inferência muito esvaziada de sentido. Não, não é. Porque você vai perceber todo um alinhamento, inclusive, na própria aparência. Então, eu estou convencido de que, de fato, Karl Marx ele possui toda essa influência esotérica, essa influência voltada para essas religiões de mistério e que deram uma guinada na vida dele. É claro que também Karl Marx, como ele era um dissimulado, e ele sempre foi um dissimulado, basta ver a biografia dele, ele também está aparentando esse ateísmo que elevava as pessoas a um patamar muito alto dentro do academicismo, dentro da intelectualidade. Então, a resposta que eu tenho seria essa. Nós não temos, de fato, indícios concretos para saber exatamente o que aconteceu, mas o que está no entorno dele, todo esse movimento romântico alemão, ou pelo menos parte dele, toda essa intelectualidade que se afasta cada vez mais do Senhor Deus e do Evangelho, e a própria sedução da religiosidade de ministério, eu deduzo que esses são os fatores que fazem com que aquele jovem Marx, né, que tem uma postura tão cristã, ele se torna naquilo que nós já conhecemos. Perfeitamente, reverendo. Reverendo, tanto o pastor Richard Wurmbrand como o pastor Haralan Popov, o primeiro romeno e o segundo búlgaro, eles narram em seus livros, em detalhes, torturas que nós diríamos assim, horrorosas, pavorosas, completamente desumanas, que foram infligidas a religiosos, tanto pastores como padres católicos romanos, como sacerdotes ortodoxos gregos. Para não ficar apenas no nome de 2 pastores, nós poderíamos nos lembrar aqui também, por exemplo, do padre ucraniano, padre católico de rito grego, Zinov Kovalik, cujo ventre foi aberto, né, para ser introduzido ali um feto na prisão. Ele foi morto, preso na parede, como que emulando uma crucificação com seu ventre aberto, um feto colocado dentro do seu corpo. Coisas assim completamente inimagináveis, né? Muito bem, esse tratamento a religiosos em prisões comunistas, se a gente se basear por esses livros, eles eram bastante comuns, né? E isso chamou muita atenção desses autores, tanto do pastor Richard Wurmbrand como do pastor Haralan Popov. Esse ódio particularmente voltado aos líderes religiosos, o ódio dos agentes de Estado, né, dos guardas da prisão, porque eles imaginavam que o ódio do comunismo estivesse voltado ao burguês, ao capitalista, né? Mas na prisão eles descobriram que não. As torturas mais horríveis eram destinadas aos líderes religiosos. No caso, por exemplo, dessa prisão que eu mencionei no começo da entrevista, na prisão de Pitești, na Romênia, onde Richard Wurmbrand passou, a terceira e mais aguda fase de lavagem cerebral era justamente fazer com que os prisioneiros chegassem ao ponto de não apenas negar a fé, mas blasfemar contra tudo que fosse sagrado, né? Então, o senhor acredita, como sugere o pastor Richard Wurmbrand e também o pastor Haralan Popov, que essa fúria, esse ódio incontido contra Deus, esse ódio anti-Deus, anticristão que se manifestou nas prisões, até hoje se manifesta, se nós formos pensar em Coreia do Norte, em China, talvez em Cuba, esse ódio anticristão, ele é por si mesmo uma digital satânica do movimento comunista?
Sem dúvida nenhuma. Será que, por exemplo, nós não vamos nos impactar com essa neurose, essa busca constante de destruição dos valores do Evangelho? Ora, saindo um pouco do marxismo clássico, e já voltamos a ele, mas, por exemplo, quando olhamos hoje os grandes movimentos que querem dominar o mundo, são três. Você vê ali uma área, não todos, claro, mas uma parcela do islamismo, todos os socialistas e aqueles que são chamados de ultracapitalistas dentro dessa nova ordem mundial. Agora veja, esses três movimentos que desejam de alguma maneira conquistar, pela pregação da sua religião e por outros meios, outros através do processo revolucionário e outros através da diminuição da população mundial para manter a sua hegemonia, eles se odeiam. Entre si eles se odeiam. Não há... tudo diverge, mas eles convergem num único ponto. E como eles convergem num único ponto, eles se unem. E qual é a convergência? É o cristianismo. É o ódio contra o cristianismo. Os três movimentos são movimentos que odeiam. Essa própria nova ordem mundial, por exemplo, eles possuem rituais estranhos, rituais religiosos, pagãos. Então, significa dizer que o objetivo do marxismo é a destruição do cristianismo. As barbaridades que fizeram contra aqueles que eram cristãos, a liderança, por exemplo, o que a Revolução Russa fez com a Igreja Ortodoxa ali, é um absurdo, é uma coisa inimaginável. Porque qual é o risco, qual é o perigo? O perigo é ideológico. Tudo bem, eles poderiam travar uma guerra ideológica, poderiam até prender essas pessoas, mas com certa dignidade. Nós vamos prender, você vai estar... Não, mas você nota que existe toda uma maldade por trás, que não difere do nazismo com relação aos judeus. Então, é essa obsessão por destruir. O marxismo, ele existe para isso. Quando nós olhamos hoje para os movimentos de esquerda, o que são esses movimentos de esquerda? O que são os movimentos da nova ordem mundial, se não destruir os valores daquilo que o cristianismo tem para nos dar, destruir essa formação da civilização judaico-cristã? E veja, todo o objetivo que eles tinham eram os líderes cristãos. Os líderes cristãos eram os primeiros a sofrer agruras. E eu encerro essa resposta falando de uma prática que existia na União Soviética. Eles juntavam as crianças nas escolas públicas, essas crianças passavam horas e horas de fome, e aí então os professores diziam assim, vamos orar ou rezar para Deus dar comida. E eles ficavam ali nas preces, tentando fazer com que Deus trouxesse comida. Quando as crianças não aguentavam mais, os professores chegavam e diziam, e aí, Deus trouxe comida? Não. Tá, agora nós vamos invocar o Estado, nós vamos invocar o Partido Comunista. E quando as crianças oravam, entravam com comida. Veja, qual é o objetivo disto? Se você tem um movimento que é ateu, ele não tem que estar se preocupando com essas questões. Mas a perseguição aos cristãos é uma perseguição feroz. Na Coreia do Norte, por exemplo, eles têm, isso por testemunha de cristãos que fugiram, que os pastores são enterrados vivos com as suas famílias. Reverendo, a situação geral da família de Marx, como se sabe pela história, pelos escritos e pelos documentos de ordem primária, ela foi marcada por uma miséria recorrente. Não apenas pela miséria em si, mas pelo fato de Marx, mesmo tendo toda a chance de ter dado à família algum conforto e ter prosperado, ele realmente mergulhava de forma recorrente na miséria, né? E não apenas isso, mas também foi marcada pela tragédia. Por exemplo, o suicídio das suas duas filhas, Laura e Eleonor, do marido de uma delas, do marido de Laura, né? O seu genro Paul Lafargue, né? Além das palestras com teor bastante profano, para não dizer satânico, do outro genro, Edward Evelyn, que foi amigado com Eleonor, né?
Muito bem, toda essa situação, todo esse contexto de tragédia, né, de suicídio das filhas, de miséria, de tristeza, o senhor acha que isso pode ser também mais um sinal da influência maligna no curso da vida de Marx e de todo o seu contexto familiar? Claro, veja só. Quando nós olhamos para a mente revolucionária, essa mente ela quer cuidar do mundo destruindo o seu lar. Essa é a grande posição. Ela fica de frente para o mundo dentro da sua utopia e fica de costas para aquilo que é mais precioso que podemos estabelecer como a família. Eu tenho, por exemplo, na minha igreja, um membro muito querido que foi militante de partido de esquerda, Partido Comunista, quando jovem. E ela mesma, depois dando o seu testemunho a mim, em particular, no gabinete pastoral, as coisas estarrecedoras que ela dizia com relação à sua família. Como ela desprezava a sua família em nome de uma proposta revolucionária para melhorar o mundo. Então, veja, a família da mente, daquele que possui mente revolucionária, e é exatamente isso que acontece com Karl Marx, porque Karl Marx também ele tem um filho, bastardo, que ele dá para o Engels, né, um relacionamento extraconjugal, ele tem todo um processo de destruição da sua família. Isso não vem apenas pelo fato de que eles estão pouco interessados em ajudar as pessoas. E é isso que nós precisamos entender. A mente revolucionária, a mente marxista, Karl Marx, não tinha interesse em ajudar quem quer que seja. O objetivo dele era apenas destruir a estrutura criada ao longo do tempo, os fundamentos ao longo da história, a tradição na linguagem conservadora. Então ele queria, de fato, destruir isso. Além do que, toda essa reconfiguração maligna da família, essa ideia de você olhar para a família e reconfigurá-la malignamente, também é o mesmo. Então, família para eles não interessa. O que interessa, de fato, é o ativismo que prevê essa utopia da sociedade. É como eu ironizo dizendo, né? Toda mente revolucionária, e Karl Marx fez isso, ele está preocupado com o mundo, mas, ao mesmo tempo, ele destrói o seu lar, mostrando a sua verdadeira atuação dentro da sua mente revolucionária. E isso, o que é, se não uma postura satânica, uma postura que afronta ao Senhor Deus, porque nós olhamos para a família como essa esfera feita pelo Senhor, construída pelo Senhor, criada pelo Senhor, e vemos a importância que as escrituras sagradas dão a ela. Então, essa atitude marxista só corrobora a tese de que é um movimento satânico. Sem dúvida, reverendo. Reverendo, além de ser classificado como pai da mentira, né, Satanás é apresentado nas escrituras sagradas como um tipo de tentador e sedutor, aquele que envolve o homem, que ilude, que arrasta para o erro, né? A gente percebe que o comunismo, nas suas mais variadas formas, né, e versões, por mais que tenha sido provado historicamente como algo pérfido, destrutivo, né, e maligno, ele é capaz, de alguma forma, de se reinventar, de se metamorfosear e de aliciar as pessoas, especialmente os mais jovens, né, seduzindo essas pessoas novamente com novas ideias, novas utopias, novas fantasias ou velhas novas utopias, né, e que custarão, ao final, muito caro para todos aqueles que se envolverem com elas, né. Na sua opinião, esse poder de mentir, de seduzir, que é típico do comunismo, da narrativa comunista, ele pode ser mais uma evidência de que nós estamos diante de não uma simples ideologia destrutiva, ou não apenas uma cultura, como propriamente muito bem descreve o filósofo Olavo de Carvalho, mas mais do que isso ainda. Nós podemos estar aí diante de uma verdadeira potestade demoníaca, uma hidra que, quando se corta uma cabeça, nascem duas. Será que nós temos no comunismo uma potestade demoníaca que existe para destruir o ser humano, reverendo? Sem dúvida. A Gertrude Himmelfarb, falando sobre essa sedução do marxismo, ela diz o seguinte:
O marxismo não ganhou adeptos por conta de suas teorias econômicas sobre valor ou mais-valia. Os economistas logo expuseram as fraquezas dessas teorias. Não ganhou convertidos por conta das profecias sobre a pauperização do proletariado e a proletarização da pequena burguesia. A própria economia logo desmentiu esses vaticínios. Também não ganhou adeptos pela insistência na luta de classes e na revolução. Uma escola de revisionismo marxista logo expôs a futilidade dessa estratégia. Nem ganhou convertidos por estar cheia de compaixão pelo sofrimento humano. O próprio Marx não nutria nada senão desprezo por aqueles que se interessavam somente pelo proletariado, como se referiu no manifesto A Classe que Mais Sofre. O marxismo ganhou adeptos porque prometeu conquistar o futuro. Então veja que o marxismo ele vence, e hoje ele vence na cultura, sobretudo, ele vence por conta, em primeiro lugar, dessa oferta. Ser marxista hoje, para um aluno, né, aquele alunozinho que entra na universidade, significa dizer que ele faz parte desse métier intelectual, significa dizer que ele está do lado certo da história e da falsa moralidade e a libertinagem. Então, tudo que envolve o marxismo, bem como essa capacidade de se transformar, ora a história se dá pela luta de classes, ora a história se dá por um processo lento de transformação, ora é o lumpen proletariado, como os frankfurtianos celebravam, dizendo que a história se dá por conta dessa luta das minorias, a própria teologia da libertação, veja que coisa, o marxismo, ele adentra como um vírus, e ali, na teologia da libertação, olhando mais para os católicos, e a teologia da missão integral, olhando mais para os protestantes, se infiltra e se adapta. Ora, isso é estratégia de quem? De Satã. Como é que um eixo principal, que é o marxismo, ele traz tantos desdobramentos? Eu estou há quase 30 anos como professor na universidade e vejo debates entre marxistas. É uma coisa risível, onde eles estão discutindo, mas aquilo é fachada, é joguinho. De fato, o que eles estão ali realizando é o que se chama hoje como a tática das tesouras, mas o eixo é principal. Por quê? Porque, de fato, temos aí uma estratégia que adentra as questões espirituais. Sempre que eu dou palestras em igrejas, em escolas, enfim, em várias instâncias, falando sobre o marxismo, eu sempre chego à conclusão de que o marxismo ele tem se tornado isto ao longo da história por conta da sua estratégia e origem satânica. O marxismo é, acima de tudo, uma estratégia satânica que tem preparado, inclusive, o surgimento, como diz João na sua primeira carta, o surgimento dos vários anticristos com o desejo de destruir o evangelho. Sem dúvida, reverendo. Nós temos ainda tempo para uma última pergunta, reverendo Alfredo, e eu queria colocá-la da seguinte forma. Essa ideia de destruição, especialmente a destruição da humanidade, se percebe por esses documentos de ordem primária que é quase uma obsessão da parte do jovem, do adolescente Karl Marx, né? Como também havia sido do famoso Adam Weishaupt, o fundador da Ordem dos Illuminati, né? Muito bem, após 100 anos de experiência comunista no mundo, vamos calcular aqui a partir da Revolução Russa, tá? Nós tivemos aí por volta de 100 milhões de mortos, calculando aí pelo livro negro do comunismo, né? 100 milhões de mortos aí por meio de guerras, revoluções, levantes, perseguições, torturas, prisões, etc. Fome, né? O senhor não acredita que esse rastro incomparável de destruição e morte que a humanidade experimentou ao se envolver com esses processos revolucionários seja talvez a maior marca da mão satânica conduzindo esses movimentos comunistas? Lobachevsky, ele escreveu aquele livro Ponerologia, Psicopatas no Poder, e ele tem uma tese que eu acho interessante. Ele vai dizer que a atuação desses psicopatas no poder se dá em 3 pontos a serem revelados. Primeiro é que eles precisam ser psicopatas para ter a agressividade necessária, mental, para se impor sobre a sociedade. Esses psicopatas também, eles dominam a sociedade por espalhar essa insensitividade moral
Então, ele corrói o tecido das relações humanas. E, em terceiro lugar, essas mentes são doentes porque se curvam a esse tipo de proposta, se deixam seduzir. Aramis, quando nós olhamos para a atuação de Satanás no Éden, lá com Adão e Eva, nós vamos perceber que é exatamente a mesma estrutura. Porque o que foi que o diabo fez lá? Ele mentiu, depois ele primeiro subverte, né? Ele vai a Eva, ele mente, dizendo que Deus havia proibido o comer de todas as árvores, aí Eva o desmente, e aí então ele relativiza. Não, vocês não vão morrer, não, vai ser tal. Quer dizer, todo esse discurso está inserido no processo. Então, ainda que você tenha um sistema que é destrutivo, já está mais que provado que reengenharia social não funciona, utopia não funciona. O próprio Edmund Burke, quando ele se refere à Revolução Francesa, ele comparou a Revolução Francesa com filhos que pegam seu pai, matam, esquartejam, jogam no caldeirão com ervas mágicas e depois ficam fazendo rituais para esse pai ressuscitar novo em folha. Essa é a visão que eles possuem. Então, de fato, a mente revolucionária, ela tem que partir da destruição. Muito ao contrário de nós conservadores, que olhamos para a tradição, né, o nosso pacto social, como disse ainda Edmund Burke, é com os mortos e com os vivos, né, nós temos essa responsabilidade, sobretudo, usando aqui Marshall Kirk, usando a prudência. Então, de fato, a mente revolucionária, o marxismo, ele não só precisa, como ele prega, ele estabelece esse altar da destruição. E ele faz isso porque ele quer simplesmente eliminar o que se tem construído. Gente, isso é uma loucura. E temos visto que não dá certo. Agora, como é que você, claro que através dessas transmutações do marxismo, ele vai se transmutando, quer dizer, se por um lado você tem uma revolução sangrenta, por outro você tem o Woodstock dos jovens ali se drogando e tendo libertinagem sexual, quer dizer, você tem essa área vasta do marxismo, sem dúvida nenhuma mostra que parte de uma mente doentia. Lyle Rossiter, naquele livro A Mente Esquerdista, ele vai dizer exatamente isso. É uma doença, e é uma doença espiritual. É uma doença que mostra um espírito travado e agrilhoado num processo destrutivo. Por quê? Porque o que se celebra no marxismo e os seus desdobramentos é a destruição, é a rebeldia, é o assassinato, é a libertinagem, tudo que está contrário à lei de Deus, tudo que está contrário àquilo que o cristianismo propõe a partir da Bíblia, a partir dos evangelhos. Então, essa tendência de destruição que é fulcral no marxismo, é fulcral na mente revolucionária. Não é só em Marx, não, mas na própria mente revolucionária, porque vimos isso na Revolução Francesa, né? O que acontece com essa razão que cria uma engenharia e tenta impor goela abaixo na sociedade. Sem dúvida nenhuma, isso advém de uma proposição satânica, espiritual. É claro que eu falo como cristão, e como cristão eu creio numa realidade espiritual. Então, crendo nessa realidade espiritual, eu posso afirmar que não há como negar que um sistema tão absurdo do ponto de vista da história, do ponto de vista da ideologia, esteja ainda com tanta força e vigor, sobretudo em nações os fundamentos se deram através do próprio conservadorismo, como Estados Unidos, Inglaterra e tantos outros. Então, isso sim, Aramis, comprova mais uma vez que o marxismo e o próprio Karl Marx não trata apenas de ideologias ateias, mas que estão profundamente compromissados com o plano satânico de destruição e perseguição do povo de Cristo. Muito bem, reverendo Alfredo, muito bom. Foi um prazer muito grande, nós estamos agora concluindo então essa entrevista e eu quero agradecer muito a sua disponibilidade para participar conosco aqui, a sua participação foi tremendamente edificante para todos nós. Muito obrigado, reverendo. A audiência conservadora do Brasil,
nossos agradecimentos a todos vocês pela audiência e pelo prestígio ao Burkcast. Espero encontrar vocês novamente no próximo episódio do Burkcast. O recado de 2 Coríntios 13:8 é o nosso mote. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.